Michalski, esse é o canal Biblioteca Fantástica e hoje eu vim trazer para vocês as leituras do mês de maio. A primeira leitura de maio foi o livro O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Eu confesso que eu assisti a série baseada neste livro antes de ler o livro, quando ela começou a ficar bem comentada no final do ano passado. Eu cheguei até a olhar o livro para comprar antes de assistir a série, mas ele estava bem caro na época, então eu acabei desistindo e indo mesmo assistir a série. Eu adorei a série, achei ela super impactante, então deixei anotado que eu queria ler o livro também. Mas foi só agora, no mês de maio, que eu consegui encaixar essa leitura. E logo após a leitura deste livro, eu já reassisti a primeira temporada e agora estou assistindo a segunda temporada. E o nome da série é The Handmaid's Tale. Este livro é uma distopia que se passa no final do século XX, onde os Estados Unidos é dominado por um governo totalitário e teocrático. Com base no Velho Testamento e totalmente patriarcal, a mulher nem pode ler. Este governo consegue se impor devido às baixas taxas de natalidade e à infertilidade, além da radiação e a guerra em andamento. Nessa história, os Estados Unidos será chamado de República de Gilead, onde acompanhamos uma aia cujo nome atual é Alfred, que vive na casa de um comandante do governo e sua esposa. E o objetivo dessa aia, assim como todas as outras que existem nesse governo, é gerar um filho para a família em que está. Durante a narração da história, vamos acompanhar a personagem Alfred contando a sua experiência como aia na casa desse comandante, intercalados com alguns capítulos do passado, que vai mostrar como aconteceu a mudança de governo e como era sua vida antes de tudo acontecer. Essa é uma história que nos faz refletir sobre o feminismo e o que aqui trata como tradição patriarcal, onde pode chegar um governo totalitário que utiliza do Velho Testamento apenas as partes que lhe interessam. Essa é uma história que nos prende bastante, ela é bem intensa do começo ao fim. E eu gostei muito do capítulo final, intitulado Notas Históricas. E este capítulo trouxe uma realidade incrível para essa história. Vale muito a pena a leitura deste livro e eu também indico a série. Na sequência, eu fiz a leitura de mais duas tragédias de Shakespeare. A primeira delas é a peça Júlio César e ela é baseada na história real do imperador romano Júlio César. Como é uma tragédia, essa peça vai contar a história da queda de Júlio César e o complô que teve para assassiná-lo. Essa tragédia, além de muitas mortes, vai falar de ironia, de traição, da cegueira do povo e da guerra sangrenta pelo poder. A segunda peça foi Hamlet e ela se passa na Dinamarca, vai trazer a história do príncipe Hamlet e como ele foi assombrado pelo fantasma do pai que desejava vingança pela sua morte. E com isso temos uma trajetória repleta de loucura, raiva, traição, incesto e desejo por vingança. Essa é uma das peças mais famosas de Shakespeare e considerada uma das mais importantes da literatura inglesa. E é dessa peça que vem aquela famosa frase, ser ou não ser, eis a questão. Apesar de nessa edição que eu li, essa frase estar um pouco diferente. Fiz mais uma leitura do mangá Death Note, dessa vez o terceiro volume de Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. Essa foi uma história que a leitura começou um pouco confusa pra mim, pois apenas alguns fatos daqui foram explicados no volume anterior. E os outros fatos ao longo da leitura eu pensei que estavam acontecendo de uma forma, mas na verdade estava acontecendo de outra. Esses outros fatos dava para se entender um pouquinho com algumas pistas da história, mas foi realmente explicado só do meio pro final da história. E esses fatos foram bem interessantes, que mostram bastante a inteligência e a perspicácia de um dos personagens. Estou gostando muito dessa leitura, não vejo a hora de concluir essa história. Fiz mais uma leitura de Tolkien com o livro Mestre Gil de Han. Essa é uma história do autor que se passa na Inglaterra, mais precisamente no Vale de Tamsa. Mas como se trata de Tolkien, é no passado bem distante, onde ainda existiam dragões e gigantes. É uma história bem curtinha, assim como aquela outra que eu li, que é Ferreiro de Bosque Grande. Então aqui nesse vídeo eu vou dar apenas um gostinho de como começa essa história. Vamos acompanhar Mestre Gil, que é um fazendeiro da vila de Han, e também seu cão chamado Garm. Suas aventuras começam em um dia quando um gigante sai para passear sem destino. Ao se perder, o gigante acaba indo parar na vila de Ham. Quem estava passeando por perto e acabou vendo o gigante foi o cão Garm, que ficou assustado e foi correndo avisar o Mestre Gil. E que com muito custo foi verificar o que Garm estava dizendo. E acabou realmente encontrando o gigante.
E ainda vamos encontrar aqui nessa história uma égua cinzenta, a espada mágica chamada Morte Cauda, um dragão e uma grande fortuna. Além do conto completo, este livro aqui também traz a primeira versão manuscrita da história, mas já traduzida para o português. E traz também uma continuação para a história publicada. Eu estou gostando muito da leitura desses outros livros do Tolkien. São leituras bem rapidinhas e gostosinhas. E essa daqui ainda traz o detalhe de não se passar no mundo criado pelo autor. E as últimas leituras deste mês foram Outlander, O Resgate no Mar, da Diana Gabaldon. Eu tinha colocado na minha lista para ler no mês de maio a parte 1, mas acabou dando tempo também para ler a parte 2. Eu estava muito curiosa com a leitura deste terceiro volume, pois o volume anterior, que foi Libélula no Âmbar, acabou de um jeito que eu não esperava. Eu adorei essa primeira parte, a forma como ela conseguiu explicar os fatos inesperados do final do volume anterior. Essa parte conseguiu me prender bastante com essas explicações, então até o momento foi meu livro favorito dentro dessa série. Gostei muito da trajetória e da forma como foi contada a história por aqui. Eu estava muito na torcida por Claire e Jaime. Essa segunda parte deu continuidade à história e nos levou a lugares ainda não visitados. Com a leitura dessa primeira parte, eu fiquei bem animada com a Outlander, então no mês de julho vou dar continuidade com a leitura do quarto volume. Então, pessoal, esse foi o vídeo para mostrar as leituras do mês de maio. Espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim aqui nos comentários quais foram as suas leituras do mês e também desses livros aqui que eu mostrei, quais que vocês já leram. Não esqueçam também de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal. Uma boa leitura e tchauzinho!